Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar aqui de um hot topic que deu aí o que falar nesses últimos dias, mas que se a gente for parar pra ver na verdade, é algo que já vem rolando aí no ar há um bom tempo. No dia 4 de outubro de 2019, a gente até publicou por aqui um vídeo sobre como a gravadora de Simon Cowell chegou a ser uma referência no mercado fonográfico, tendo ali em seus anos de ouro revelado uma sequência de artistas que, fizeram sucesso aí no mundo inteiro. Porém ali no finalzinho daquele ano mesmo, ela já parecia estar ali respirando pela ajuda de aparelhos. E eis que por uma baita coincidência do destino, exatamente um ano depois, no dia 4 de outubro de 2020, veio a notícia de que a Syco por fim havia fechado suas portas, sendo agora apenas uma lembrança para quem por tantos anos acompanhou seus artistas. E bom, já naquela época a gente já tinha pelo menos uma pequena noção de que, no mínimo, as coisas não foram ali muito bem administradas para ele, ir do seu auge ao fundo do poço num curto intervalo de menos de 10 anos, mas agora a história ganhou aí todo um novo plot. Em uma série de acusações feitas por ex-participantes do X Factor, ao longo dos anos, Simon Cowell sempre foi uma figura controversa e colecionador de desafetos. Não é de hoje que muitos que trabalharam com ele têm as suas ressalvas, porém nunca havia corrido acusações tão diretas, concentradas e de vários artistas de uma só vez como a gente está vendo agora. De controlador, a misoginia, a trabalhos não remunerados, entre vários outros. Bora aqui tentar entender todo esse exposed que está rolando sobre Simon Cowell e que pode trazer aí algumas respostas ou confirmar teorias sobre o porquê de tudo que ele colocou o dedo em algum momento acabou dando ruim. Antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações e vamos lá. Para ficar fácil de entender como tudo começou, vamos começar que é até difícil achar um apresentador aqui no Brasil equivalente ao tão polêmico na mídia britânica Piers Morgan, que entraria na grande, Little Mix, Meghan Markle e Emma Watson. O cara sempre tem aí uma opinião que ele não consegue guardar pra ele sobre alguém. É curioso notar que se vocês jogarem no Google Piers Morgan Fields, vão aparecer aí vários links com todo mundo que ele já tretou. E é até engraçado notar, que ele só vai pra cima de mulher, falando como elas devem ou não se comportar, se vestir, falar e etc. Mas enfim, o cara ainda assim é muito popular no Reino Unido. Hoje em dia até que nem tanto, porque essas opiniões dele já não rendem, mais aquele mesmo palco de antes e o cara por vezes acaba virando piada. Até mesmo marcas como Burger King já zombaram dele. Mas pro bom ou pro ruim, por lá ele é uma pessoa que todo mundo ainda conhece. Bom, eu acho que já deu pra entender aqui que o cara é controverso, e foi quando saiu a notícia de que o Simon estava cogitando contratar ele para retornar na próxima temporada do Brita's Got Talent, da qual ele já havia participado da primeira até a quarta e agora deve retornar na 15ª, foi que deu o estalo para que esse exposed ganhasse visibilidade, primeiro focando nessa contratação e depois partindo para tópicos mais relacionados ao Simon em si. Quem puxou o barco foi a dupla Jedward, que em 2009 participou da 6ª temporada do The X Factor, outra franquia aí do Simon, que eu imagino que todo mundo aí deve conhecer, na qual eles terminaram em 6º lugar. Só pra constar, essa foi a mesma temporada que teve como vencedor o cantor Joey McElderry, mas o maior nome que saiu dela foi, sem dúvidas, o Olly Murs. Ao longo da temporada, o Jedward meio que assumiu aquele papel do joke act, aquele típico que ninguém leva a sério, que é o engraçadão, que vai até longe, mas acaba nunca ganhando. Mas apesar da fama de palhaço que eles têm, dessa vez o que os gêmeos falaram foi levado bem a sério. Após revelar vários segredos de bastidores do programa, a dupla questionou como Simon tinha coragem de cogitar alguém tão misógino quanto Morgan para retornar ao programa, principalmente depois de toda a polêmica que ele havia protagonizado com Little Mix, cujo trecho de uma reportagem dele questionando o feminismo no repertório delas foi até usado como uma interlude da turnê do LM5. Quem foi aí no show delas aqui no Brasil deve lembrar bem dessa parte que aparecia ali um pouco antes de Wasabi. Só para contextualizar para quem talvez aí não saiba, o Little Mix foram as vencedoras da temporada de 2011 do The X Factor e por 7 anos permaneceram na gravadora de Simon Cowell, a Syco. Tá, mas e o Exposed? Como o Jedward já não tinha assim tanta visibilidade hoje em dia, precisou primeiro esse post viralizar, principalmente ali entre os fãs do Little Mix que começaram a dar bastante RT, para depois os jornalistas dos principais veículos do Reino Unido e Irlanda percebessem o que eles já vinham dizendo dias antes para que isso finalmente saísse ali da bolha do Twitter e fansites e fosse para as capas dos jornais. Separei aqui alguns dos mais de 50 tweets aí que eles fizeram sobre esse assunto. Abrindo aspas, cada candidato no X Factor era como um escravo do programa e não recebia nada enquanto eles faturavam milhões. Outro fato é que cada candidato tinha que fingir que os jurados eram seus mentores.
quando na verdade tudo com que eles se importavam era com a grana que cada um deles recebia. Simon Cowell acredita que ele é o chefe da máfia da indústria da música, quando na verdade ele não é nada além de um péssimo facelift. Há uma razão para Psycho ser chamada de Psycho internamente. O One Direction e o Little Mix são legalmente ferrados em contratos que nunca poderão falar sobre isso. Então, nós estamos falando. Não há nada de modesto em seus antigos empresários ditando cada passo deles, desde com quem eles deveriam se relacionar até como eles vivem as suas próprias vidas. Contextualizando, Psycho era a gravadora do Simon e Modest é a empresa que gerencia a imagem do artista como um todo. Fecha ali as turnês, faz assessoria, logística de viagens e enfim. A Modest não é uma empresa do Simon, mas é uma empresa ali bem próxima dele, que ele tem ali a sua influência, tanto que todo mundo que sai do X Factor também assina com eles. Little Mix e Nayhora, por exemplo, já nem são mais da Psycho, mas ainda assim são gerenciados pela Modest. E se atentem a esses detalhes, porque ao longo do vídeo vocês vão perceber uns links, uns ganchos de que tudo que todo mundo já falou ou tá falando bate. E assim, os detalhes do contrato de cada um a gente não sabe. O Jedward até afirmou que uma vez recebeu por engano uma cópia do contrato do One Direction e que eles perceberam que eles estavam ferrados, mas que, obviamente, eles não poderiam divulgar. Mas algo que prova que mesmo após a saída da gravadora e de não haver mais nenhum vínculo aparentemente com o Simon, ainda assim imprevistos podem acontecer, é que mesmo após o Jedward ter saído da Psycho em 2011, após vários desafetos com o Simon de lá pra cá, no ano passado o primeiro trabalho deles lançado após o X Factor foi banido de todas as plataformas. Isso porque só o debut deles foi feito pela Psycho, considerando que toda a discografia do One Direction e a maior parte do Little Mix foi feito pela gravadora, imagina aí o que poderia ou não vir a acontecer, né? Mas bom, ponto A dessa parte, os irmãos irlandeses não foram os únicos que vieram aí essa semana colocar a boca no trombone, e essa que a gente vai falar agora, já vinha cantando essa bola aí, ó, há um bom tempo. Em 2018, a aderir na campanha Me Too, que estava rolando na época, a cantora Rebecca Ferguson, que em 2010 terminou em segundo lugar na 7ª temporada do X Factor, a mesma do One Direction e Cher Lloyd, para vocês se situar, divulgou uma carta aberta onde ela falava sobre coisas muito pesadas mesmo. É um texto onde ela expõe acusações de racismo, bullying, pressão psicológica e até mesmo perseguição. Como é um texto que tem aí mais de 200 linhas, não vai dar para ler ele aqui completo, né? Mas eu separei aqui algumas partes só para vocês pegarem aí o feeling. Superficialmente, às vezes a minha carreira parecia ter sido um sonho que se tornou realidade. No entanto, a realidade de abusos que sofri nos bastidores é uma história completamente diferente de represálias, bullying e abuso total de poder. Tudo começou quando fui forçado a assinar um contrato que não queria. Eu questionei o contrato e logo em seguida ouvi: se você não assiná-lo, você não terá uma carreira e será demitida. Quando decidi encerrar esse capítulo da minha vida, tive que gastar centenas de milhares de libras lutando contra o que para mim era uma injustiça completa. Eu desmaiei 3 vezes e comecei a sentir que estava perdendo quem eu era. Mas ainda assim, senti que tinha que sorrir nas entrevistas para manter o quão incrível a minha vida era. Mas na realidade eu estava infeliz. A perseguição ficou pior. Fugi de casa com medo e levei meus filhos para um lugar onde me sentia segura. Eu fui a qualquer pessoa e em qualquer lugar que pudesse obter ajuda. No entanto, as pessoas que trabalharam comigo também foram ameaçadas e juradas que, caso me ajudassem ou me dessem trabalho, haveria consequências. Os membros da minha família ouviram os meus opressores afirmar: precisamos esmagar o espírito dela. Algumas das minhas músicas foram bloqueadas internacionalmente para que ninguém pudesse ouvi-las ou comprar meus álbuns. Eu estava com medo e, no final, tive que aceitar a derrota. Eu escolhi esses trechos da carta porque eles batem muito com que, se você for agora lá no Twitter dela, ela vai estar falando também, só que agora, né, não ficou ali apenas na bolha de seguidores dela, e assim como o que os meninos do Jedward estavam falando, agora virou notícia também. Assim como os gêmeos, Rebecca tá bem ativa quanto a esse assunto e puxando vários outros participantes do X Factor para falar sobre isso também. Em um outro tweet, ela cita que o seu colega de temporada, o Ada Greenshow, foi colocado em uma blacklist pelos executivos da gravadora, que eles não iam permitir que ele conseguisse outros contratos, pois eles estavam ali querendo emplacar um outro artista parecido com ele e não era para ter concorrência. No que o participante da temporada de 2012, Jermaine Douglas, aquele mesmo que ficou famoso por conta de um problema no microfone dele na hora que ele estava fazendo um dueto com a Nicole Scherzinger, vocês devem lembrar, falou que se enxergava totalmente no que ela estava dizendo e dando um toque para o público de que quando um artista some da mídia, nem sempre é porque ele quer. Considerando que todo esse pessoal orbitava ali na mesma bolha, não é nem um pouco difícil ligar os pontos, né, e saber de quem eles estão falando, ainda que eles não citem ninguém ali nominalmente de forma direta.
Até porque vale lembrar que em 2008 ainda vazou um documento onde uma das cláusulas afirmava que nenhum participante do X Factor poderia falar mal ou qualquer coisa considerada negativa sobre Simon Cowell, o programa ou a equipe dele. Isso me faz pensar que nem é de se estranhar porque mesmo em uma música tão direta quanto Not a Pop Song, que o Little Mix lançou no seu último álbum de estúdio, onde todo mundo entendeu ali a alfinetada pro Simon, né? Quando elas eram perguntadas em entrevistas, sempre rolava aquele não é sobre ele diretamente, é sobre aí várias coisas que a gente passou aí na indústria ao longo de todos esses anos. Ainda que a letra seja algo tipo, eu não faço o que o Simon manda e para bom entendedor minha palavra basta. Teria o Little Mix hackeado o sistema? Não custa lembrar que Not a Pop Song teve o seu lançamento anunciado no exato dia do aniversário do Simon. E só voltando aqui um pouquinho na Rebecca pra gente ver assim de forma mais clara como todas essas histórias aí de alguma forma estão interligadas, em um outro tweet que ela publicou esses dias, ela disse: o integrante de uma boy band me disse que eles eram pressionados e jogados contra a parede quando questionavam alguma decisão. Eu fui lá e falei com o responsável por eles e suas palavras foram: quando vocês ganham tanto dinheiro quanto vocês ganham, vocês não têm nenhum poder sobre a vida de vocês. Vocês fazem o que nós dizemos. Pela Syco passaram aí várias boy bands e aqui eu não tô afirmando que o que ela falou foi sobre essa mesma pessoa, mas quando você junta que Rebecca e Zayn namoraram ali no comecinho do One Direction e que tempos depois em uma entrevista ele falou que todas as áreas da vida deles eram extremamente regradas e que a única coisa que ele podia opinar era sobre o que ele queria ou não comer, das duas, uma. Ou ela realmente estava falando sobre o One Direction e talvez nem exatamente sobre o Zayn em específico, já que ela conhecia todos os outros meninos, né? Ou a gente deduz que esse era o padrão para todo mundo ali na Syco e que ela estava ali falando sobre um integrante de uma outra boy band. GLS, Union J, teve aí várias outras que passaram por lá. Rebecca tá aí bem ativa nesse assunto, entrando aqui no Twitter dela, tem postagem de 4 minutos atrás, e nisso não só sobre o Simon, mas como a indústria como um todo funciona ali por trás dos bastidores, então realmente vale aí a pena seguir ela para quem quiser aí ter mais atualizações depois desse vídeo. Mas e aí, teve mais gente para engrossar esse caldo? É claro que teve. Também da mesma temporada que a Rebecca, a cantora Cher Lloyd, que ficou em 4º lugar na edição de 2010, também já havia falado aí algumas vezes sobre as suas experiências trabalhando com Simon e que elas não eram lá tão agradáveis. Após anunciar sua saída da gravadora dele em 2013, Cher revelou que, além de não poder tomar nenhuma decisão sobre a sua própria carreira, Simon era tão obcecado por comandar que ela não aguentou o nível de domínio que eles queriam ter sobre ela, pontuando que uma vez ela até chegou a receber uma lista de celebridades com quem ela deveria namorar. Lembrando que desde 2011 que a Cher tem um relacionamento aí com o cabeleireiro Craig Monk, na qual ela se casou com ele em 2013, tiveram a primeira filhinha deles em 2018 e estão aí juntos até hoje. Será que teve um preço na carreira dela ela não ter se separado dele para namorar uma pessoa famosa como eles queriam? Isso é algo que a Cher aparentemente aí respondeu em uma postagem que ela fez essa semana também no TikTok. She was only 17 when... How could I be so naive? They sold me the dream just to exploit me, yeah. Said, darling, darling, you go far if you shake that ass and date a star. And if the record's taken off, we'll take the money. Todo fã do One Direction e também do Fifth Harmony, vale incluir elas aqui também, né? Sabe que eles tinham problemas com a equipe que gerenciava eles. O Little Mix sair da Syco uma semana antes do lançamento do LM5 já mostrava que a situação estava ali insustentável. A gente sabe que o mundo da música não é esse mar de rosas nos bastidores. Às vezes quando esse tipo de discussão surge, parece que o único problema é não divulgou direito, não deu a devida atenção, não deixou lançar a música que ele queria. Mas por tudo isso que todo mundo está falando agora, a gente tem não apenas uma teoria, mas a certeza de que o negócio é bem mais embaixo. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, Simon Cowell não respondeu nenhuma das acusações e, sinceramente, eu acho que ele nem vai, já que ninguém colocou o nome dele ali diretamente. Que por motivos que a gente já viu aqui, a gente consegue até deduzir quais são. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado aí para entender todo esse rolê, todo esse exposed. E se sim, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!